Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo ao 5º vídeo da série sobre capacitores, exercícios resolvidos e comentados. Se você ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais. Os objetivos da série são apresentar exercícios resolvidos sobre capacitores, como apoio ao estudo do eletromagnetismo. Nós vimos os 3 itens anteriores e agora vamos começar a apresentar o capacitor com material dielétrico parcial na horizontal. Nossos objetivos são apresentar problemas com esse tipo de capacitor e determinar algum dos parâmetros desse capacitor. Veremos o problema, a solução e considerações finais. Agradeço se você deixar o seu like, ele vai ajudar o Google a divulgar o vídeo a outras pessoas interessadas e vai divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado, deixe o seu like. Temos as referências bibliográficas, livros de eletromagnetismo, bastante conhecidos. Vejamos o problema. Estamos usando as mesmas dimensões de capacitância de capacitor paralelo dos vídeos anteriores. Apenas a forma como o dielétrico é preenchido é que muda. Vamos calcular diversos parâmetros do capacitor: campo elétrico, densidade, energia, densidade de fluxo, polarização, suscetibilidade, o trabalho realizado para colocar o dielétrico entre as placas, considerando apenas a força elétrica. Neste vídeo, vamos apresentar apenas as soluções do itens de A até H. No próximo vídeo, completaremos a série de I até X. Aí está a figura do nosso capacitor. Observe que agora o preenchimento é das placas paralelas. Nós temos parte desse espaço preenchido pelo dielétrico. Aí está uma visão lateral para melhor compreensão. Temos as medidas do dielétrico, das placas condutoras, a forma como a bateria é ligada ao capacitor e a formação das cargas livres, ou melhor, quando você induz essas cargas livres nas placas condutoras metálicas, devido a ligar uma bateria, uma fonte de cargas nessas placas. Observe que já no dielétrico, em azul, nós temos uma menor concentração. Isso está dizendo alguma coisa. Nos condutores, cargas livres. No dielétrico, cargas limitadas, ou polarização da molécula. Aí temos as linhas de campo elétrico, sempre perpendiculares às placas, do positivo para o negativo. Vejamos agora as soluções. Aproveite, deixe o seu like e ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. O modelo do capacitor equivalente são 2 capacitores em paralelo. Observe como se fosse uma estrada e se bifurca para C1 e para C2. Eles estão ligados em paralelo. C1 é o capacitor a vácuo, C2 é o capacitor com dielétrico εr igual a 4. Vamos calcular o dielétrico, calcular a capacitância de C1 e obtemos 73,783 picofarads. Observe que εr igual a 1, porque é o vácuo. Já para o capacitor com dielétrico parcial, o εr é igual a 4 e obtemos 295,13 picofarads. A capacitância equivalente é a soma dos dois, que quando nós associamos capacitores em paralelo, nós somamos o valor de cada capacitância. No nosso exemplo, vamos somar os dois e vamos obter um capacitor equivalente de 368,917 picofarad. Quando associamos capacitor em paralelo, o capacitor equivalente resultante é sempre maior do que o maior dos capacitores do conjunto. Temos agora a figura mostrando como é o capacitor e a representação esquemática, 2 em paralelo. E o equivalente é a soma dos dois, 368,92 picofarad. A tensão sobre o capacitor C1 é igual ao do capacitor C2. Todos os capacitores estão submetidos à mesma diferença de potencial, no caso, 100 volts. Qual a vantagem de ligar diversos capacitores em paralelo? Não seria muito mais prático eu comprar um capacitor de valor maior que todo mundo? A resposta é não. Absolutamente não. De maneira nenhuma, não. Jamais faça isso, não. Eu acho que eu deixei bem claro. O capacitor é o seu dielétrico. O nome do capacitor é o dielétrico. E diferentes dielétricos comportam-se de modo diferente para diferentes tensões, temperaturas e especialmente frequência. Nunca, jamais, em hipótese alguma, eu vou ser bem generoso. Utilize, por exemplo, capacitor eletrolítico para desacoplamento de fonte acima de 200 kHz. É meio complicado. Capacitores eletrolíticos não são para frequências mais altas. Em frequência acima de ω, dependendo do capacitor eletrolítico, ele passa a se comportar como indutor. Os leads deles passam a ser mais importantes do capacitor. Exatamente os opostos que você está esperando que aconteça. Então verifique bem a especificação do fabricante. Sim, eu sei que Q, ou o fator de perda, o
SR, EPR, SL também são muito importantes. Se você trabalha com filtros, tangente de perdas, o que vai ser um fator importantíssimo para você, particularmente filtros de circuito sintonizado. Utilize eletrolíticos com muito cuidado, particularmente baixo valor, e se você trabalha em alta frequência, prepare-se para usar muito ceramic plate. Eu sou um pouco cismado com capacitores de tântalo, já tive minha parcela de problemas com eles. Procure na internet. Existe um fabricante bastante conhecido que fazia um gerador até a frequência de uns 2 MB. O principal defeito do equipamento era um tântalo que entrava em curto. Você encontra na internet diversos vídeos ensinando a trocar o capacitor e o transistor que ele leva junto quando se destrói. Você vai encontrar na prática circuitos comerciais de alta frequência com até 10 capacitores em paralelo na alimentação. Entendeu por quê? Eles são de materiais diferentes, de elétricos diferentes. Eles vão sendo, eles entram na operação como capacitor conforme a frequência é mais alta ou mais baixa. Deixa todos eles aí. Veja o gráfico da variação típica da impedância de diversos tipos de capacitores. Nós achamos que a impedância vai sempre cair com a frequência? Veja que a partir de uma certa frequência, a impedância começa a aumentar. Ele se comporta como um indutor e não como um capacitor. Muito cuidado com isso. Aí nós temos um acelerômetro. Veja como a pessoa que fez o projeto preocupou-se com colocar vários capacitores de elétricos diferentes. Nós temos um eletrolítico de 10 microfarads e 2 capacitores de 100 nano em paralelo. Se você trabalha com microprocessadores e sensores, muitíssimo cuidado com o ruído na linha de dados do sensor e da alimentação. A carga positiva no capacitor a vácuo, 738 nanocoulomb. No capacitor a vácuo, a mesma 738 nanocoulomb. Negativa é sinal trocado. Considerações finais: o preenchimento parcial do espaço horizontal entre as placas com dielétrico, cuja constante elétrica εr é maior do que 1, caracteriza uma ligação em paralelo de capacitores. O capacitor equivalente é a soma de todos eles, maior do que o maior que se encontra. A diferença de potencial sobre os capacitores também é a mesma. E a carga? Bom, a ligação em paralelo de capacitores permite contornar o comportamento dos diferentes dielétricos com a frequência. Também podemos obter valores mais elevados de capacitância utilizando a seção em paralelo de capacitores. É fundamental conhecer o comportamento do componente nas condições de pressões extremas às quais está submetido. Estamos falando de frequência e também temperatura. Vibração fica para outro dia. Sim, nós temos hoje o supercapacitor, mas já deu uma olhadinha nos preços? Se você tiver mau interesse nas áreas de telecomunicações eletrônicas, uma boa referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, que é publicado pela editora Senac, Rio de Janeiro. Lá você vai encontrar centenas de exercícios resolvidos sobre aplicando o DB das derivadas em assuntos de telecomunicações eletrônicas. O que nós vimos neste vídeo? O que acontece quando colocamos um dielétrico com εr maior do que 1, ocupando parte do espaço horizontal entre as placas de um capacitor de placas paralelas. Aqui no próximo vídeo, vamos continuar com a nossa análise até o último item das questões propostas. Por exemplo, o que acontece com o campo elétrico, energia armazenada, polarização. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aproveite, deixe o seu like, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Você encontra aqui no canal mais de uma centena de vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antenas, sistemas de telecomunicações, medidas em telecomunicações e eletrônica aplicada. Se você ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se no canal, seja notificado dos lançamentos semanais dos vídeos. Obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.